Pessoal, bom dia. Então, hoje nossa aula de resistência dos materiais do sábado, dia 22 de agosto de 2020. Então, vamos aproveitar para hoje, mesmo para quem não conseguiu participar da aula na segunda-feira, vou fazer uma revisãozinha do que a gente viu na segunda-feira e aí na sequência eu vou explicar os exercícios para vocês me entregarem durante essa semana, tá? Até o próximo sábado. Então, na segunda-feira nós falamos um pouco sobre tensão e também sobre, mais especificamente, sobre tensão de cisalhamento. Então, a tensão, toda vez que eu tenho uma força atuando sobre uma superfície, sobre a superfície do meu material, surge lá no meu material o que eu chamo de tensão, tá? A tensão, ela pode ser uma tensão que a gente chama de tensão normal, e a gente representa ela pela letra grega sigma. Quando que ela acontece? Quando que acontece a tensão normal? Vejam aqui, eu tenho um material de formato cilíndrico e esse eixo aqui é o eixo longitudinal do material. Se a minha força ela é feita no mesmo sentido, do meu eixo longitudinal, aliás, na verdade, desculpa, na mesma direção do meu eixo longitudinal, seja um esforço de tração ou de compressão, surge ali no meu material uma tensão que eu chamo de tensão normal. Agora, a tensão que a gente vai falar um pouco mais hoje é a tensão de cisalhamento, representada pela letra grega tau, tá? Quando que surge uma tensão de cisalhamento no material? Eu tenho aqui, meu eixo longitudinal e vejam aqui, o esforço, a força cisalhante, ela forma um ângulo de 90 graus com o eixo longitudinal do material, ela é perpendicular ao eixo longitudinal. Então, normal é a tensão quando o meu esforço é de tração ou de compressão, ou seja, na mesma direção aqui do meu eixo longitudinal, e de cisalhamento quando eu tenho um ângulo de 90 graus formado entre a força e o eixo longitudinal, tá? Então, só mais uma vez para deixar bem claro, estão vendo os esforços aqui, aqui, esforço de tração, que é esticar o material, então setinha puxando o material para fora e setinhas empurrando o material para dentro, compressão do material. Então, nesses dois tipos de esforços aqui, tração e compressão, surge no material a tensão que a gente chama de tensão normal. Então, tensão normal é força que está sendo feita dividido por área, tá? Que área? A área de seção transversal do material, tá? Essa área aqui que a gente não está vendo. Está vendo ela aqui, tá? Porque essa figura em corte, eu estou vendo o corte C aqui. Quais são as unidades de tensão? Força no sistema internacional é o Newton, área no sistema internacional é o metro quadrado. Newton por metro quadrado eu posso chamar de Pascal, tá? Cuidado, não é Pascal, é Pascal, sem o O, tudo bem? E aí a gente tem algumas variações, Então, 1 quilopascal, esse quilo é o prefixo de 1000, então 1000 pascal ou 10 a terceira pascal. 1 megapascal, mega é um prefixo de 10 a sexta, então 1 milhão de pascal ou 10 a sexta pascal. 1 gigapascal, giga é prefixo de 10 a nona, ou seja, 1 bilhão de pascal ou 10 a nona pascal. Aqui tem algumas conversõezinhas importantes, então pascal é 1 newton por metro quadrado, megapascal é 1 newton por milímetro quadrado. 1 gigapascal é 1 kilonewton por milímetro quadrado, ou também eu posso escrever 1 gigapascal como 10 a terceira megapascal. Então, são várias formas de escrever aí a unidade de tensão. E o cisalhamento, quando que ele acontece? O cisalhamento está presente em várias atividades do nosso dia a dia, o ato de cortar materiais, Então, no caso dos materiais metálicos, o cisalhamento pode ser feito através de tesouras, de prensas de corte ou dispositivos especiais, que apliquem esforços cortantes no meu material, Nesse exemplo aqui, bem simples, o que a gente tem é duas chapinhas, uma em cima da outra, presas aqui por um rebite, Se uma chapa deslizar sobre a outra, ou eu tiver um esforço puxando as chapas em sentidos diferentes, surge aqui no rebite uma região sujeita a cisalhamento, tá? E aí a gente fez até esse exemplo na segunda-feira,
Então observe o desenho a seguir, ele mostra um rebite de 20 mm de diâmetro que será usado para unir duas chapas de aço, devendo suportar um esforço cortante de 29.400 newtons. Qual é a tensão de cisalhamento sobre a seção transversal do rebite? Então a gente tem duas chapas aqui, uma em cima e uma embaixo, unidas por um rebite. Esse diâmetro que fala de 20 é do corpo do rebite, tá? E não da cabeça. Como que eu vou calcular a tensão de cisalhamento? Tensão de cisalhamento, que é o tal, vai ser a força que está sendo aplicada, dividido pelo N. O que é o N? É o número de áreas que estão sujeitas ao cisalhamento, vezes a área. Aqui ó, só tem uma região possível de cisalhar, só tem um rebite e ele está unindo duas chapas. Então só tem uma região possível de cisalhar, que é essa. Então eu tenho a força de 29.400 newtons, dividido por 1, que é o valor de N, que é o número de áreas, vezes a área do rebite, que eu usei π vezes o raio ao quadrado. O raio é metade do diâmetro. Então é π vezes 10 ao quadrado para calcular a área de seção transversal do rebite. Fazendo essa conta, 29.400 newtons por 314 milímetros quadrados, eu cheguei em 93,63 newton por milímetro quadrado. A gente chama de megapascal, tá? Newton por metro quadrado, pascal, newton por milímetro quadrado, megapascal, tá? Uma outra coisa importante é que nem sempre a gente tem o dispositivo ideal, a máquina, para fazer o ensaio de cisalhamento. E aí o que foi visto ao longo dos anos é que existe uma relação entre o ensaio, entre os resultados de cisalhamento e os resultados de tração, né? Tração é um outro ensaio que também me dá propriedades mecânicas do material. O ensaio o valor de limite de tensão de cisalhamento é 75% do valor de tensão de tração. Então, às vezes, se a gente tiver o valor da tensão obtida no ensaio de tração, a gente consegue determinar a tensão de cisalhamento. Como? A gente sabe que o valor da tensão de cisalhamento é 0,75 vezes a tensão de tração, ou 75% do valor da tensão de tração, tá? Basicamente é isso. Esses exercícios que eu vou explicar são os exercícios que eu deixei lá no Moodle na segunda-feira, que eu disse que era para treino, né? Então vamos fazer a entrega desses exercícios como presença, tá? São exercícios bem simples, os três. Então, ó, nesse primeiro, calcule a tensão de cisalhamento nos parafusos da ligação abaixo. Dados: F é igual a 35.000 e D é igual a 19,05, tá? Então, ó, eu estou unindo duas chapas com quantos parafusos? Na vista superior eu consigo ver, ó, 1, 2, 3, 4, desculpa. Se eu estou unindo duas chapas, né, cada parafuso vai poder romper cada um deles em uma região. Então eu tenho 4 áreas sujeitas a cisalhamento. Então, ó, eu tenho a força, tenho o diâmetro para calcular a área e o N do exercício é 4, tá? Simples esse. Segundo, eu quero encontrar o diâmetro dos parafusos da ligação abaixo. Eu estou ligando duas chapas também, ó, só que agora o meu número de parafusos ele aumentou. São 3, 5, 8 parafusos. Então o N do meu exercício é o 8. Só que o que eu quero encontrar agora é o diâmetro. Não é mais a tensão de cisalhamento, mesmo porque a tensão de cisalhamento eu tenho. Ela é de 95 newtons por milímetro quadrado ou 95 megapascal. E a força eu também tenho, 200.000 newtons. Eu quero achar o diâmetro dos parafusos. O N da minha fórmula vai ser 8, tá? E esse último aqui, só para a gente mudar um pouquinho, quanto que é o meu esforço? Meu esforço é 30.000 newtons. 30.000 newtons de força. Qual é o diâmetro dos parafusos? 12 milímetros. E eu tenho quantos parafusos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que agora eu tenho um sanduíche aqui, né? Eu tenho 3 chapas. Então, cada parafuso vai estar sujeito, ó, a 1, 2 regiões possíveis de cisalhar. Então, se cada parafuso pode cisalhar em 2 regiões, eu tenho 6, 2 vezes 6, 12. 12 é o N que eu vou usar nas contas. Tudo bem? É isso, gente. Obrigado. Fiquem bem, bom final de semana e até segunda-feira.